Olá, queridos alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Marilúcia. Vamos a mais uma aula de história. O tema da nossa aula de hoje será literatura africana. Para a aula de hoje, teremos que abrir o livro de história na página 88. Literatura africana. A literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, ou seja, a contação e fator determinante. A produção literária, com essa característica, em geral, associa a poesia à música. Nessa produção literária musical, estão presentes cantos correspondentes a diversas situações, como trabalho, lazer, religião e etc. É comum, nessa literatura, estarem presentes também os desafios. Muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africana vêm sendo resgatados por pesquisadores. A história é a memória de vários povos africanos, adentram e permanece como parte de nossa cultura. Cultura essa materializada em especial na literatura oral, expressa pelos mitos, lendas, provérbios, contos e etc. Mas se conservam também cantos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como recreativos e de provocações. São comuns ainda os cantos com desafio entre dois participantes, ao som de viola, rabeca, ganzá, pandeiro e outros instrumentos de percussão ligeira. Há uma grande variedade de gêneros que talvez supere a quantidade de gêneros da poesia escrita praticada no Ocidente europeizado. As heranças africanas no Brasil, a cultura africana modificou-se principalmente porque os negros estavam sob a condição de escravo, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. No entanto, muito de sua cultura se manteve. Na música, é impossível entender a música brasileira sem refletir sobre o êxodo de escravos africanos, os continentes americanos a partir de 1500. Todos os gêneros e ritmos ramificam dessa raiz e se consolidam no século seguinte. O maracatu no século XVII, o baião no século XIX, o choro no século XIX e o samba entre o final do século XIX e começo do século XX. Depois, essa tradição forneceu elementos rítmicos e inspirou o surgimento de bossa nova, da tropicália, do mangue beat, do funk carioca, e o DNA da África ainda é perfeitamente visível em trabalhos de artistas contemporâneos de destaque, como, por exemplo, a baiana Swisten, um dos principais fenômenos populares recentes. Porém, antes do surgimento desse ritmo, as histórias do negro no Brasil já trazia a forma de expressão que adubaram essa árvore genealógica. As músicas também, ela está presente entre dança e festas religiosas. Temos a capoeira no tempo da escravidão,
servia como defesa. Atualmente é uma prática esportiva. Talvez algum de vocês já praticaram ou praticam de capoeira na modalidade esportiva. Também temos o maracatu, que é de origem brasileira. Apresenta instrumento de percussão, ritmos e danças semelhante ao dos candomblé, bem como personagem fantasiado de rei e rainha, servos e damas, conduzindo uma boneca na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino, a mais conhecida de todos. Vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia. Uma das heranças mais importantes da inserção dos negros na sociedade brasileira está na gastronomia. Entretanto, muita gente, como boa parte da população brasileira, e principalmente os nossos negros, desconhece ou acostumaram a ignorar o fato. O negro é história no Brasil. E sua história é cultura, é saber, é aprender, que para nosso conhecimento é desenvolvimento social e cultural. É necessário entender um pouco dessa história do primeiro habitante que foram a nossa origem. Com a necessidade de suprir a colônia e a sua própria demanda, os negros tiveram que reinventar a sua arte de cozinhar na terra brasilis, como eram chamados por eles. Eles improvisavam as cozinhas. Os negros cozinhavam para si próprios ou para todo o grupo que estava ali a trabalho. Dentro da sua cultura, os africanos mantiveram a massa e o guisado, que no caso de vários pratos herdados dos africanos, como cuscuz, a canjica, cozidos com pirão, mongazá, pamonha, feijoada, muqueca, caruru, quiabo, vatapá, acarajé e uma infinidade de alimentos que já era comum na culinária africana e que foi adaptada à culinária brasileira. Na carência de alimentos e ingredientes de sua cultura, improvisavam como os que encontravam aqui. A mandioca, por exemplo, era utilizada quando não tinha o inhame. Na falta das pimentas que utilizavam na África, aproveitavam o azeite de dendê, que já conheciam de sua terra. As primeiras árvores chegaram aqui em meados do século XVI, as primeiras árvores das pimentas. Sementes, raízes, folhas, frutas e tudo que pudesse suprir a carência dos alimentos na colônia e nas senzalas passaram a dar um novo sabor na sua arte de cozinhar, e assim na própria cozinha brasileira, que é essencial com a incorporação de animais que a dieta africana trazia em seus cardápios, privilegiava a mesa dos senhores nas colônias. Bem, dentre tudo que ouvimos hoje, eu vou pedir para vocês lerem o livro, na página 88, até a página 91, e realize as atividades das páginas 92. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Fiquem com Deus.